Nós estamos aqui com o doutor Paulo Penteado. O doutor Paulo é diretor da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Paulo, obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito obrigado. E também o doutor Hugo Leonardo, que é advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, né, que está gentilmente aqui. Hugo, obrigado também pela gentileza. Obrigado. Paulo, vamos começar então a nossa conversa. A gente está mostrando aí um pouco a respeito do juiz de garantia. Quer dizer, nós vamos passar a ter então 2 juízes numa mesma causa, é isso ou não? Exatamente, Arnaldo. E essa é a informação que a gente tem que trazer para o telespectador. Parece que o juiz de garantia significa que o cidadão não tem garantia hoje no processo. Não. Essa garantia já existe. Um juiz já determina todas as providências cautelares durante a investigação. O que se busca com a nova lei é duplicar esse juiz. Aquele juiz que funcionou na investigação, ele não pode mais funcionar no processo. Eu imagino isso num país continental como o Brasil, com dificuldades orçamentárias e de telecomunicação, o que isso não pode significar. Isso pode levar a morosidade de processos, pode levar a dificuldades de interpretação, a nulidades, portanto, a trazer insegurança. O nosso sistema já existe, já há a garantia do cidadão, não só perante aquele juiz que controla a produção cautelar no inquérito policial, como ele tem acesso, se houver qualquer excesso daquele juiz, a pronto habeas corpus perante uma corte superior. Hugo, qual é a sua opinião? Olha, na verdade não é uma duplicação de juízes, é um juiz para cada fase procedimental. E isso não vai trazer mais gasto. Eu quero lembrar, Heródoto, que o Brasil é um dos últimos países a adotar o juiz de garantias. A América Latina inteira tem juiz de garantias. Todos os países da Europa continental trabalham com a ideia de juiz de garantias. Na verdade, é ter um juiz que vai decidir situações na fase pré-processual, interceptação telefônica, decretação de prisão, busca e apreensão, e a partir do recebimento da denúncia, será um outro juiz, uma outra figura. Então, não é uma duplicação. Cada juiz vai trabalhar numa fase procedimental. Isso é importante porque traz para o processo uma maior condição de esse juiz decidir sem estar vinculado àquela ideia pré-concebida que ele teve ao decidir essas questões preliminares. Trata-se, portanto, de um avanço civilizatório do processo penal. E, repito, o Brasil é um dos últimos países a adotar esse modelo. Bom, Hugo tocou num ponto importante, que é trazer modelos de fora. Vamos citar o exemplo da França e da Itália, onde há o juízo de garantias. Mas lá, Ministério Público e magistratura são a mesma carreira orgânica. Daí a necessidade de ter juízos separados para que não haja uma contaminação na função da condução desse processo. Aqui não. O juiz, ele pertence ao Poder Judiciário, o promotor ao Ministério Público. Nesses sistemas europeus, inclusive, o juiz intervém na primeira fase como sujeito ativo de produção de prova, o que não é hoje a nossa realidade. E quando você precisa de 2 juízes no mesmo feito, há sim uma duplicação de juízes. Imagine isso em algumas circunstâncias dos estados mais afastados, estados com maior dificuldade estrutural. Tem estados que a distância de uma comarca para outra, você leva 7, 8 horas de barco para chegar lá, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Tem, sim, um impacto financeiro imediato e essa, aliás, foi uma das tônicas presentes na decisão do ministro Fux, que suspendeu a imediata implementação do juiz de garantias. Hugo. Heródoto, nós adotamos no Brasil o sistema acusatório. O que é isso? O juiz é inerte. O juiz, ele é o destinatário das provas. Mesmo na fase pré-processual, quanto na fase processual, ou seja, após o recebimento da denúncia, o juiz é uma figura que deve se manter inerte e Ministério Público e Defesa, acusação e defesa, levam as questões a serem decididas para ele. Há países com sistemas diferentes do Brasil, mas o sistema brasileiro, a Constituição do sistema brasileiro, a Constituição exige o sistema acusatório. E esse modelo se aproxima do sistema acusatório puro. Veja, não se trata de uma contaminação porque o sujeito acusa, basta a contaminação porque ele decidiu. Se ele decidiu, se nós somos apresentados a uma situação em uma ocasião, evidentemente que voltando àquela situação, nós carregamos ideias pré-concebidas.
porque a nossa memória funciona a partir da lógica de apreensão da informação. Então, esse é um modelo melhor acabado. Esse é um modelo de países desenvolvidos. Quando se fala que há uma dimensão continental no Brasil, isso é verdade, e que o Brasil teria dificuldade por conta disso, alguns estados, horas de barco, essa não é a realidade. Que nós teremos a implementar os juízes de garantia por 2 motivos. Primeiro, o Estado de São Paulo reúne 40% dos processos criminais. E aqui a gente não precisa de barco para falar com o juiz, porque há uma complexidade na estrutura judiciária, há um grande número de juízes. Veja, São Paulo reúne 40% dos presos e 40% dos processos. O que quer dizer que naquelas comarcas mais distantes, e 90% dos nossos tribunais hoje têm decidido a partir do sistema eletrônico do processamento. Ou seja, todos os tribunais estão informatizados. Então, já há em São Paulo e em outros estados da federação decisões sendo tomadas de processos a centenas de quilômetros daquele juiz. Portanto, isso não é uma dificuldade. Há comarcas que existe apenas um juiz. Nessas comarcas, esse juiz poderia figurar como juiz da instrução criminal daqueles casos daquela comarca e o juiz da comarca contígua, juiz de garantia das investigações daquela comarca. E assim, vice-versa, com todas as comarcas e todas as regiões. Trocando em miúdos, nós não podemos ignorar um avanço civilizacional como é o juiz das garantias por conta de uma dimensão constitucional, porque nós temos condições hoje já, sem gastar mais R$1 para adotar essa medida no Brasil. Paulo. Na verdade, gasta. Existe o processo eletrônico, o Brasil ainda não é totalmente integrado por um processo eletrônico com plena comunicação interna, mas você tem lá interfaces nesses sistemas eletrônicos. Né? Quando você vai aumentar a carga de comunicação eletrônica, você precisa redimensionar isso. E essa redimensão vai implicar, sem dúvida, num custo efetivo. Mas eu acho que a questão não é só sobre esse espectro de forma. Precisamos ver também o conteúdo. Nós estamos partindo de um pressuposto que o juiz que decidiu uma medida cautelar, ele vai se contaminar por aquela decisão e assim pré-conceber o mérito. Não, isso não existe. Eu sou em 25 anos de Ministério Público, em inúmeros processos, medidas cautelares serem tomadas, decisão A ou decisão B, e o juiz, por exemplo, o juiz determina uma medida cautelar em detrimento do investigado. E esse mesmo juiz, ao término do processo, ele absolve aquela pessoa. O juiz é, sim, um agente processual equidistante às partes. Ele não vai se contaminar por aquilo que ele viu lá atrás. E aí? Contamina ou não? Heródoto, somos todos humanos e os juízes também. Ter 2 juízes é uma espécie de freio e contrapeso do sistema processual penal. O sistema processual penal lida com aquelas coisas mais graves, que é a imposição de penas, crimes com penas altas, aniquilação de direitos e garantias individuais. Quer dizer, não se trata de saber se um juiz vai se contaminar ou não se contaminar, se um juiz é menos sério ou mais sério. Não é disso que se trata. É um instrumental que, inclusive, possibilita o juiz tomar uma decisão com mais conforto, porque ele está diante daquele processamento sem ter tido o espectro daquelas decisões tomadas a priori, ou seja, no curso da investigação. Trata-se de um conforto para o juiz, ao decidir na instrução criminal, ter um primeiro olhar para aquela causa, a partir de elementos colhidos por outro juiz, decididos por outro juiz. E somos todos humanos. Essa contaminação, quando vemos 2, 3, 4 vezes a mesma matéria, ela é natural. Temos um procedimento bifásico, que é a fase pré-processual e a fase processual, que vigora o contraditório, a ampla defesa, e é aí que são produzidas as provas que podem absolver ou condenar o indivíduo. É ali que o juiz deve manter o seu critério de imparcialidade como humano que é, íntegro, e esse mecanismo possibilita essa isenção, essa imparcialidade do magistrado. Agora, Paulo, com 2 juízes, esse processo vai andar na mesma velocidade ou ele pode ser muito mais moroso do que ele já é?
O ministro Fux, ele cita um estudo de direito econômico na decisão dele, que aponta que o juizado de garantias não só traz um impacto econômico, mas também traz um impacto na velocidade do processo. E essa métrica é simples. Veja, primeiro, eu entendo que o juiz não vai se contaminar com aquilo que ele viu, mas ele viu aquele processo. Ele tomou conhecimento de uma série de provas daquele processo. Ele já sabe aquilo quando ele vai tomar a decisão final dele, valorando todas as provas do processo. Um novo juiz vai ter que reestudar tudo aquilo que estava posto, que foi produzido em termos de medidas cautelares. Quer dizer, só isso já demanda um tempo a maior. Eu tenho certeza, Heródoto, isso vai implicar, sim, numa demora na prestação jurisdicional. Nós somos uma justiça célere, uma justiça ágil, que traga a garantia para o cidadão que está sendo julgado, mas que também traga uma satisfação para a sociedade do processo terminar bem e rápido. E aí, Hugo? Heródoto, eu discordo absolutamente pelo simples motivo de que o juiz, isso inclusive já está no nosso Código de Processo Penal, ele não pode condenar um sujeito com elementos exclusivamente da fase do inquérito policial. É no curso do contraditório, é no curso da persecução criminal em que as provas são colhidas e nós temos uma coisa chamada princípio da identidade física do juiz, que é justamente aquele juiz que colhe as provas no curso da instrução, é ele que vai sentenciar. Então é esse juiz que terá contato com as provas, ele não vai ter que reexaminar porque é ele que vai colher as provas. Quer dizer, as provas estarão diante dos seus olhos. Veja, isso não é novo no Brasil, eu já disse, e isso não é novo em discussão no Congresso Nacional. Desde 2000, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover já tinha um projeto de lei semelhante a esse que acabou não sendo votado. Vários estudiosos, vários grandes processualistas brasileiros, Geraldo Prado, Auri Lopes Júnior. Em 2001, Auri Lopes Júnior defendia a tese muito mais audaciosa do que a criação do juiz de garantia, que é a exclusão física dos autos do inquérito policial. Quer dizer, você aponta a autoria para um sujeito, a materialidade, inicia um processo e a partir de então você aniquila tudo que foi colhido na fase pré-processual. Essa legislação ela é mais confortável, ela é mais soft, ela não prega a exclusão física dos autos do inquérito. Ela simplesmente diz o seguinte: troca-se o magistrado, modifica-se a recepção dessa prova, prova que vai ser colhida no curso da instrução processual, com promotor de justiça, defensor e um magistrado destinatário dessas provas. Portanto, ele não vai ter que fazer um reestudo, porque é ele que vai ser o destinatário primeiro da produção dessas provas na fase processual. Agora, Paulo, o ministro Sérgio Moro comemorou o fato do ministro Fux ter suspenso, então, a imediata aplicação dessa lei, que é uma lei, né, do juiz de garantias. Por que razão? O que o levou a fazer isso? Pronto. O pacote tinha uma série de medidas importantes para o combate à criminalidade e essa alteração foi feita no plenário da Câmara dos Deputados já no final do processo legislativo. Eu vou dar um exemplo, esse exemplo iria acontecer se não fosse a decisão do ministro Fux. O juiz que funciona na primeira fase, ele não poderia funcionar na segunda fase. Muito bem. A norma processual, ela tem vigência imediata. Aquele juiz que prorrogou prazo no inquérito policial, que determinou a interceptação telefônica, que determinou a busca e a apreensão na fase pré-processual, mas já era o presidente do processo, ele não poderia mais seguir julgando aquele processo. Veja, imediatamente, todos os juízes que participaram daquilo, naquela fase, nos inquéritos da sua vara, teriam que remeter esses processos para outro juiz. Isso ia criar um tumulto processual enorme. Aliás, esse foi um dos pontos muito bem analisados pelo ministro Fux na sua decisão. Quero crer que esse seja um dos motivos que levou à comemoração do ministro Sérgio Moro, que é o autor do projeto e não colocou nesse projeto a previsão do juízo de garantias. E aí, Hugo? Aliás, o pacote de anticrime não tinha nada. Né? Havia ali recrudescimento penal, aumento de pena, aumento do rigor do estado punitivo, mas não havia um incremento das polícias, não havia uma inteligência de investigação, mas esse não é o assunto aqui. Não haveria problema nenhum, e de fato a norma processual penal ela passa a vigorar a partir do final da vacatio legis, que é aquele período em que a norma ela deve ser
interpretada e acomodada pelos tribunais, pelos juízes, ela deveria vigorar hoje, dia 23, não fosse a decisão primeiro do ministro Dias Toffoli e agora essa decisão do ministro Luiz Fux. Aliás, é importante dizer que, na minha opinião, ambas as decisões são ilegítimas, porque elas tratam de... essas ações, elas discutem a constitucionalidade do tema e, no entanto, suspendeu-se a eficácia da lei por conta da ausência de possibilidade de readequação dos tribunais para que essa lei entrasse em vigor. Quando, na verdade, a medida liminar ela deve fazer coro com o pedido do mérito, ou seja, só poderia ser dada uma liminar na medida em que houvesse uma necessidade de melhor aclarar qual seria a inconstitucionalidade aventada no pano de fundo. Mas tudo bem. Hoje já seria possível ter se implementado os juízes de garantia. E quando se fala assim, poxa, então todos os juízes teriam que deixar essas investigações? Sim, trocar de juiz. Quer dizer, nós não estamos falando que os juízes não estarão mais decidindo. Ora bolas, trata-se de um outro juiz, igualmente magistrado, igualmente preparado, para decidir simplesmente questões que ele deve decidir por ele ser competente naquele momento. A impressão que se passa é que ou há uma duplicação e um dobro de gastos, ou que a gente está tratando de uma legislação que vai trazer impunidade. Muito ao contrário. E no que você mencionou da velocidade, nós temos em São Paulo um modelo, que é um modelo que eu critico, porque os juízes não são titularizados, são juízes indicados pela cúpula do tribunal, e eu acho que isso está errado. Mas, se fossem juízes titulares, esse exemplo em São Paulo, que é o Departamento de Inquéritos Policiais, já demonstra que a velocidade dos inquéritos em São Paulo é absurda. Os inquéritos tramitam de forma muito célere. E é um modelo que é o juiz de garantias em São Paulo. Ou seja, os juízes do Departamento de Inquéritos Policiais decidem as matérias cautelares e depois, havendo uma denúncia, esses processos são distribuídos para as varas criminais e terão outros juízes. Esse modelo funciona e muito bem. Nós temos muita celeridade no DIPO. Aliás, vai aumentar a celeridade, porque cria-se uma estrutura como é o DIPO, repito, com juízes titulares, e haverá um modelo, um trâmite muito mais eficaz do que nas varas criminais, em que não há necessidade de ficar levando os autos para a delegacia, e agora, como eu já mencionei, tudo isso tramita eletronicamente. Paulo, e aí? O DIPO, ele é um departamento do Poder Judiciário que existe só na capital. São Paulo são 300 e tantas comarcas só na capital. Criar DIPOs significa criar estruturas. Os juízes do DIPO trabalham só no DIPO, né? Mas, tirada essa questão, gostaria de voltar a um ponto importante. Eu discordo, Hugo. Eu acho que segurança pública não é só polícia, não é só Ministério Público, não é só advocacia, defensoria pública, não é só judiciário. É também lei efetiva. E o pacote trouxe, sim, avanços importantes, mudando o regramento do livramento condicional, tornando mais difícil a progressão de pena. São 3 regimes. No Brasil, em regra, a progressão se dá com 1/6 da pena, aumentando o tempo máximo de pena privativa de liberdade para 40 anos, e eu tenho certeza que este é o anseio da população brasileira. Mas o processo não é só lei, ele também é tramitação. E nós não pretendemos que haja uma tramitação mais demorada. Concluindo, Haroldo, dizer que esse modelo contaminou as provas, dizer que contaminou o juiz, que não é o modelo ideal, significa tudo aquilo que foi feito até hoje estaria conceitualmente errado. E não creio que essa seja uma verdade absoluta, universal. Hugo, posso entender então que nesse caso a Lava Jato não teria ido à frente? Heródoto, antes eu quero voltar a essa última argumentação, que ela é sintomática, e já vou responder a sua pergunta. Não significa que o que fizemos estava errado. Significa que a nova lei aprimorou um sistema existente. É o mesmo exemplo que eu dou quando há um novo tratamento para uma doença. Quer dizer que o que faziam naquele momento estava errado? Não. Era a verdade, era o teste de eficácia que existia naquele momento. E você, historiador que é, sabe o que nós tomamos cuidado na historiografia com a palavra chamada anacronismo, que é justamente não olhar para o passado com os olhos de hoje.
Então não estava errado, estava correto, era a norma que vigia. Hoje tem outra norma, mais eficaz, mais moderna e muito mais aprimorada, como os países europeus e todos os países latino-americanos utilizam. Eu não gosto muito de usar a Lava Jato como exemplo, porque a Lava Jato é um universo muito reduzido. A Lava Jato tem aproximadamente 300 presos, 300 acusados, 300 réus. Nós estamos com um sistema penitenciário no Brasil de mais de 800 mil pessoas presas, Heródoto. Então, adotar como modelo para decidir isso ou aquilo a Lava Jato não faz bem para o sistema, porque ele é um ponto fora da curva em termos daquilo que é de desigualdade social, aquilo que é a nossa malha penal e o nosso direito penal absolutamente inflado para os nossos conflitos sociais. Mas eu não sei se a Lava Jato não seria. A Lava Jato foi muito bem. A Lava Jato foi muito bem com a lei existente. Quer dizer, a Lava Jato funcionou bem com as leis que existiam. Então, mais uma vez, esse não é um argumento de que precisaria se modificar o sistema para aumentar penas, como propôs o ministro Sérgio Moro, porque a Lava Jato funcionou. Quer dizer, eu não acho a Lava Jato um modelo. Eu acho que a gente precisa pensar nos milhares de cidadãos brasileiros, nos 800 mil presos e no fato de o Brasil ocupar a terceira maior população carcerária do mundo, e isso nos envergonha, Heródoto. Só uma coisa que eu fiquei confuso. Você falou, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Isso em números absolutos. Sim. Mas não é por 100 mil? Heródoto... Por 100 mil, o Brasil ocupa o 23º lugar. Por 100 mil, o país que mais prende no mundo é a Holanda. O Brasil... O número de mortes a gente calcula absolutos ou por 100 mil cidadãos? É por 100 mil. Há diversas formas... Não, tem que ser proporcional à população. Não, mas nós temos países muito mais populosos que o Brasil que não têm o número de presos que nós temos. Bom, estamos falando em número absoluto ou estamos falando em número absoluto? Número absoluto de presos. Mas eu acho que tem que ser em cima dos 100 mil, pô. Tudo bem. Porque a população dos países são diferentes, aí não dá para comparar um país com o outro. Mas que seja uma comparação por 100 mil habitantes. O Brasil é um modelo ultrapassado, é um modelo inchado na sua população carcerária, e nós temos, hoje, se diz, o preso progride de regime depois de um sexto. Vai ver no cárcere quem progride de regime com sexto de pena. Eu fui conselheiro nacional de política criminal e penitenciária e conheci estabelecimentos prisionais do Brasil todo. Você vê presos tirando, como eles dizem, cumprindo a pena, ponta a ponta no regime fechado, Heródoto. Nós temos mais de 20, 30 presos por cela, onde ali deveriam caber 8 pessoas. Quer dizer, há uma coisa de a gente parar de olhar para a lei, que é ideal. A nossa lei de execução penal é bastante boa, mas ela não é a prática do sistema penitenciário. Então, a gente precisa olhar, Heródoto, para o que está acontecendo no dia a dia, para o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão indo presas, quem é o traficante que está inflando esse cárcere. São pessoas jovens, negras, pobres, não são os grandes traficantes. São essas pessoas que cometem crimes sem violência que estão lotando os nossos cárceres. Isso é uma vergonha. Não é dessa forma que a gente vai lidar com as desigualdades sociais e com a diminuição do conflito social que leva os conflitos todos ao direito penal e a essa punição, gerando um esgarçamento do tecido social. Paulo, eu tenho uma visão diferente, era de se esperar, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez, há uns 10, 12 anos atrás, mas em síntese é o seguinte: considerado o número de roubos existentes no estado de São Paulo e o número de efetivas condenações, nós teríamos que 4,9% dos roubos levariam a uma condenação. Se usássemos, na verdade, o percentual que estima a subnotificação de crimes, nós teríamos 1,7% de condenação em caso de roubo. E para o réu cumprir, se tanto, 16% da pena, que é aquele tempo que ele leva para ir para o semiaberto, se ele já não viesse no semiaberto. O que significa isso? Um sistema, né, que pune 1,7% dos autores do crime e a punição efetiva é 16% daquela pena. Posso fazer uma brincadeira? Imagine se o Estado falasse para o cidadão: olha, você pode sonegar imposto à vontade. Você tem 1,7% de ser pego e, se for pego, você vai pagar só 16% do seu imposto. Qualquer país do mundo quebrado. Essa é a nossa realidade penal. Por isso que o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo. Bom, para concluir então, por favor, Hugo. Olha, é um modelo novo, é um modelo que, eu repito, não é nenhum protagonismo do país. Nós devemos aceitar modelos novos de legislação penal, porque isso é um direito e uma garantia do cidadão. Isso não vai gerar
um centavo a mais de gasto para os cofres públicos. Nós temos muitos juízes, muitos promotores e estrutura já completamente virtualizada, ou seja, tramitando em processos eletrônicos, de modo a permitir que esse modelo seja aplicado prontamente. E essa foi uma decisão do nosso legislador, é uma decisão que já deveria ter sido tomada 20 anos atrás e não há motivo algum de nós retardarmos esse modelo que é muito eficaz e muito propositivo. Obrigado pela gentileza. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Temos certeza que as pessoas vão formar sua própria opinião em cima das opiniões extremamente abalizadas de vocês aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado.